Esse é o tema que me deram, liderança no campo de batalha, e essa sequência de todos os 8 domingos. Todas as pessoas que vão falar do domingo seguinte em diante, né? Tem aí a batalha contra o pecado, contra a pureza sexual, humildade, propósito, significado, tempo, depressão e mente. Então, só eu é que fiquei com um troço meio diferente, que é liderança no campo da batalha, e que eu entendo é uma liderança masculina, tá certo? Então, eu lutei muito com o conteúdo, porque eu achei que eu tinha que abordar 2 campos. Um é a questão da liderança, e outro é o campo de batalha, tá? Então, nós vamos começar e vamos ver até onde a gente vai. De qualquer forma, o tempo vai nos cortar em algum momento, tá? Eu fiz um desenho. Esse é o desenho. O que eu quero entender com isso? Que existe um círculo grande aqui que eu chamo o nosso ambiente, o escopo, aonde que nós atuamos como homens. Isso inclui todo mundo. Mas eu pus aqui do lado, aqui no cantinho, tá vendo? As mulheres, porque se eu sou homem, eu quero saber qual é a minha função diante de uma pessoa que não é homem e a minha liderança masculina. Então, tem mulheres que não estão próximas de mim, são minhas colegas de trabalho, são colegas de escola, esse tipo de coisa, mas estão no meu entorno de alguma forma. Depois eu tenho um ciclo mais fechado, onde tem a minha mãe, por exemplo. Eu casei, eu tenho uma esposa, essa está encostada em mim. Eu tenho uma filha de, sei lá, 14 anos, outra de 7. Então, são mulheres que estão próximas de mim, sem um relacionamento diferente entre eu e a minha esposa, eu e minhas filhas. São papéis que eu tenho como homem que são diferentes. Mas tem outras mulheres. Eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha tia, eu tenho outras pessoas na minha família. O que eu devo fazer como homem em todos esses relacionamentos e quais são os fatores, os aspectos da batalha minha, a batalha do homem no ambiente? Então, eu sei que os outros estudos, queridos, eles mexem mais com você, o seu interior, né? Pecado, pureza, humildade, propósito, tempo. E eu estava tentando mais falar do exterior, o ambiente que nós vivemos, o que nós enfrentamos todo dia. Essa é a tentativa de fazer essa aula pensando no campo de batalha real, que é a escola, meu emprego, como é que diz, as tendências, o que está acontecendo hoje. Então, é isso lá. Então, eu escrevi 4 teses para começar. Teoricamente, eu teria que cobrir nos primeiros 40 minutos, né? Então, primeiro, eu coloquei assim que nós precisamos produzir, o homem precisa produzir resultados benéficos e segurança em seu entorno. Aqui estou falando de um geralzão, assim. Se eu sou macho, se eu sou homem, eu devia produzir, eu ser um cara que produz, e esses resultados têm que ser benéficos e têm que ter segurança. Eu vou mostrar isso na Bíblia. Então, esse é no ciclo maior. Nesse outro ciclo aqui, ó, tá vendo? Onde inclui essas mulheres bem próximas de mim, aquelas que estão na minha família mais estendida, e depois as mulheres fora do meu relacionamento, eu coloquei assumir uma liderança sacrificial adaptada. Por que é adaptada? Porque eu tenho diversos tipos de relacionamento com mulheres. Ficou mal essa frase? Diversos tipos de relacionamento. Não, está errado isso aqui. Diferentes tipos de relacionamento com mulheres diferentes. Vocês adaptem, por favor, para não ser besteira isso aqui, tá certo? Eu não tenho múltiplos relacionamentos com múltiplas mulheres, mas eu tenho não relacionamento físico, né? Relação é pior ainda. Tá certo? Nós temos que achar a frase. Mas isso, já que eu não tenho em português a palavra, então é interface, tá certo? Isso. Mas, de qualquer forma, mulheres diferentes têm relacionamentos diferentes comigo e eu tenho papéis diferentes conforme essas mulheres variam, né? Mas eu tenho uma com a minha esposa. Então, aí, valorizar a esposa como igual e forte. Vamos conversar um pouco sobre isso e como uma grande auxiliar do meu desenvolvimento masculino e da minha família, né? E depois eu volto lá no entorno maior
dizendo que cabe a mim, como homem, lutar contra a cultura secular que distorce a masculinidade, seja feminizando os papéis, seja rotulando as virtudes como tóxicas. Muito bem, esse é meu resumo. Eu tenho um slide para cada um, tá certo? E você pode ir tirando sua foto aí do jeito que você quiser, tá bom? Então, em primeiro lugar, vamos pegar essa primeira aqui. Ser homem implica aceitar e cumprir o encargo divino de produzir resultados benéficos e segurança em seu entorno. Eu estou falando de qualquer homem, eu estou falando, não precisa ser cristão. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem primeiro e não havia mulher. Eu estou partindo dessa hermenêutica. Não havia mulher ainda, só havia o homem. E quando havia o homem, ele recebeu um encargo divino, como homem, independente de estar relacionado com mulher ou não. E ele precisa hoje não só aceitar, como cumprir. Tem pessoa que não aceita para si mesmo aquele mandato divino. Quer dizer, eu estou falando que a nossa masculinidade tem que ser assim, ó. Não, eu recebi isso de Deus. E eu preciso, então, aceitar como de Deus e depois cumprir como de Deus o meu encargo divino. E esse encargo divino tem a ver com dois assuntos. Então está aqui o versículo, ó. Tomou o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim para cultivar e guardar. Esses dois foram as duas primeiras profissões que aparecem na Bíblia. As duas profissões foi dada para o homem, não foi dada para a mulher, ela não existia ainda. Qual é o significado dessas palavras? Tá certo? Então, se a gente for aqui, abrir uma Bíblia aqui, nós vamos achar, desculpa, eu devia ter aberto para ganhar um tempo, Gênesis, capítulo 2, versículo 15. Tomou o Senhor Deus o homem e colocou no jardim para cultivar. Você abre aqui, o que é cultivar? Está lá o hebraico, trabalhar. Colocou ele para trabalhar. Muito curiosamente, a palavra, além de significar labutar, fazer trabalho, servir outro, servir como subordinado, ou seja, ele trabalhava para Deus. Ele já tinha patrão, ele não era autônomo, tá certo? Então, e que aí, no caso, o trabalho de agricultura, vamos dizer, era um jardim, né? Mas pode ser qualquer trabalho hoje, né? Então, e guardar, né? Que é exatamente o que está aí, vigiar, observar, prestar atenção, etc. Então, os primeiros dois empregos que existiram nesse mundo foi agricultor e segurança. Os primeiros dois empregos que apareceram, foi dado para o homem. Só que a palavra agricultura, na verdade, é uma palavra mais ampla. Trabalho. Então, agora me diz. Se o ser humano, homem, macho, masculino, foi criado e não existia nenhuma mulher, se nós homens, se um homem estiver em algum lugar onde não tem nenhuma mulher, ele ainda tem um mandato. Ele precisa ser um cara que trabalha e ele precisa ser alguém que produz segurança. Entenderam a minha conclusão? Não tem a ver... Claro que eu preciso produzir segurança para a mulher quando eu estou com ela, mas eu estou falando só homens, só homem. Então, por exemplo, um homem precisa exercer essas funções mesmo na ausência da mulher. Por exemplo, um batalhão de homens na guerra, um jogo de futebol, um churrasco, um escritório, onde só tem homem, não tem mulher nenhuma. Nós esperamos que você, como macho, cristão, bíblico, seguindo esse primeiro escopo enorme da masculinidade, você vai ser um cara que trabalha, você não é vagabundo, você não é passivo, você tem iniciativa e você produz segurança ao redor. Certo? Então, por exemplo, eu procurei lá, a inteligência artificial nos ajuda, né? Esportes de equipe. Espera-se que o homem faça o quê? Tenha responsabilidade em promover um jogo justo, camaradagem grupal, evitar brigas, resultados positivos no jogo. Nos canteiros de obra,
Espera-se que o homem tenha eficiência, segurança, qualidade, prevenção de acidentes, evitar negligência, cumprir prazo. Em escritórios masculinos, espere-se que eles sejam éticos, focados em resultado, que não dependa das mulheres para suavizar dinâmicas como respeito, evitar piadas desagradáveis, por exemplo, piada suja só porque o cara estamos no ambiente de homens, né? O que o homem faz quando tem resgate em desastres naturais? Gente, tem uma... Ok, gente, vamos lá. Quantas cadeiras tem aqui? Vamos, tem 1, 2, 3 aqui na frente, lá atrás. Tem uma cadeira que sobrou agora. Não, vem, gente, vem aqui para frente, ó. Aí eu tenho a impressão de que você não vai embora. Vocês 4 pecadores aí, faz favor. Tem uma aqui, ó. Cadeira aqui, cadeira aqui, cadeira aqui. Por exemplo, desastres naturais. O que se espera do homem? Pensa nessas 2 palavras, trabalho e segurança. Trabalho e segurança, responsabilidade e segurança. Eles devem agir para salvar vidas, para restaurar ordem. Conflitos urbanos. Você tem uma polícia masculina. Ela devia conter violência, proteger civis, proporcionar... Ok. Presta atenção, olha lá, de novo. Fazemos um churrasco. Então, churrasco. O que se espera do homem? Tem um monte de homens juntos. Que não haja excesso, alcoolismo, conversas degradantes, mulheres que degradam as mulheres, um diálogo construtivo. Se algum colega entra em dificuldade, nós vamos ajudar. Integridade do grupo. Nós temos que ensinar isso para os nossos filhos desde a infância. Você é o homem aqui, você produz segurança. Você não traz insegurança para sua mãe. Você não age de um modo a produzir inseguranças, segurança. Né? Numa viagem e numa expedição, divisão de tarefas, né? Planejamento prévio, gestão de recursos. Tudo isso está na palavra trabalho e segurança. Trabalho e segurança. Muito bem. Então agora eu quero que você converse com a pessoa ao seu lado e diga assim, me dê 2 ou 3 exemplos, eu quero a história, não quero a pregação eu faço. Eu só quero a ilustração, que é, quando é que você viu, não cite nomes se a pessoa estiver aqui, não cite nomes de nenhum jeito, homens que estavam perto de você numa certa situação e eles promoveram insegurança no grupo, ou vagabundice, ou eles, não quero trabalhar, conversa, me dá as ilustrações. Gente boa, só um minutinho. Gente boa, vocês estão conseguindo a história ou vocês estão aumentando a minha teoria? Não, realmente ele falou um negócio importante, esse negócio de... Eu quero a história. Fala assim, eu conheço um sujeito que um dia num churrasco fez isso, trouxe insegurança para todos nós. Eu quero a história. Ok, pode voltar a conversar. A história... Várias histórias. Vários... Ok, vamos ouvir.
Vamos ouvir alguma história. Vamos lá, vamos ouvir alguma história. Quem quer falar? Pois não. Não foi uma que eu estive presente, mas acho que todo mundo praticamente já viu. Acho que uns 2 anos atrás, um caminhão que estava pegando fogo no acidente, um monte de marmanjão tirando foto, atrapalhando, até correndo risco da explosão do caminhão. E uma mulher, chamada até de Mulher Maravilha na época, ela que foi lá, arrebentou a porta do caminhão para resgatar, né, o caminhoneiro. Quer dizer, então, não indo para o machismo, mas você entende que é o homem que deve tomar uma iniciativa, não só de promover a segurança no local, mas ser ele a chegar lá e resgatar. E qual era a crítica debaixo do filminho? Eu não lembro, mas era bem isso, chamando a mulher de Mulher Maravilha e tomando a frente do homem, né? Certo. Tá bom. É porque é o filme que você falou. Que nós temos hoje uma mudança de papéis e isso está nos filmes. Mas isso aí foi um fato real. Muito bem. Outro. Pois não. Estava saindo de um campo de futebol, o pai me levou para cidade pequenininha, seja um jogo em Bauru, em Jaú, e parou o carro próximo do estádio. Na saída do jogo, no time já tinha perdido do oeste de Bauru, a população envolveu o nosso carro e a gente tinha ganhado e viu placa de Bauru, começou a chacoalhar, o carro era pequeno e a gente pensou que eles iam pirar o carro, né? Então, aquilo gerou uma insegurança muito grande, né? Tinha um monte de homens reunidos ali, em vez de gerar segurança, era uma insegurança enorme, né? Risco, né? Excelente. Vocês escutaram lá atrás? Na saída de um jogo de futebol, o time que havia perdido, aquele monte de homens, criando um problema para o carro do torcedor do outro time. Quer dizer, se comportando em produzir insegurança do que segurança. Outro. Ontem eu estava na rua com a Cristina e a gente parou no semáforo no centro da cidade. Você tem voz forte, projeta aí para todos? Ontem, andando de carro pela manhã junto com a minha esposa, a gente estava no centro da cidade. Quando nós passamos, olhamos no semáforo, estava o homem sem absolutamente nenhum peso carregando as mãos e a esposa dele carregando uma mochila nas costas e uma criança no colo. Nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Você vai ter que entrar no quarto com seu filho adolescente, por exemplo, e dizer assim: você não pode produzir insegurança para sua mãe. Nós somos homens. Nós produzimos segurança. Está na Bíblia. Onde é que está na Bíblia, gente? Então, por favor, você abra lá e diz assim: quando não existia nenhuma mulher, Deus deu um mandato para o homem, é trabalhar. Você não pode ser vagabundo, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que fazer, e depois você tem que produzir segurança. Eu achei muito interessante, eu estava estudando sobre isso, e essa foi a pergunta que eu levantei: o que é que Deus espera de nós na liderança, no ambiente de guerra que nós vivemos? Uma coisa é isso, essas duas palavras, tem que ensinar nossos filhos sobre isso, tá certo? Muito bem, segunda tese, então, isso foi aqui, né? Esse número 1 aqui. Agora eu vou entrar nesse assunto que é o seguinte: eu tenho relacionamento com vários tipos de mulheres que estão à minha volta. E eu preciso ter, então, o que é uma liderança sacrificial adaptada. Deus criou o homem primeiro. Criou depois a mulher e disse que ela era uma auxiliadora idônea. Nós vamos chegar nesse texto. Então, mas o homem, como criado primeiro, foi dado para ele também um mandato de governar. Nós vamos ver isso aqui daqui a um minuto. A pergunta é: eu vou governar, eu vou liderar, mas eu tenho uma colega de trabalho, eu tenho uma secretária, a secretária do outro, que não é minha secretária, é uma secretária que está no escritório, eu não mando nela. Qual é a minha liderança masculina sobre uma pessoa feminina, agora estou incluindo a mulher, certo? Que está perto de mim. Ela é variável. Por exemplo, minha mãe tem 90 anos. Quando eu sou o primeiro filho. Quando eu vou para minha casa, eu falo: e aí, mãe, como é que vai esse joelho? Tal, abraça, dá beijinho, aquele negócio tal. Mas eu não sou o líder dela. Eu não sou o líder. Eu entendo que ela me criou, ela tem uma ascendência sobre mim. No entanto, ela tem 90 anos. Então, chega um certo momento
em que eu precisei já, então entra no quarto, fecha a porta e com todo respeito, o jeito de eu exercer a liderança masculina é diferente como eu exerço a liderança masculina com a minha esposa e é diferente com a minha filha. Eu tenho que ter um jeito de fazer. Então é uma liderança sacrificial, porque como Jesus fez, mas ela é adaptada. Vamos pegar os textos bíblicos. A Bíblia diz em Timóteo, falando do líder da igreja, né, que ele deve governar bem a sua própria casa e os filhos. Deixa eu esclarecer o seguinte. Quando 1 Timóteo dá a lista lá das coisas que o líder deve fazer, não é uma lista só para líder de igreja. Essa é a lista da maturidade. Todos nós devemos ir para aquele lado. Mas quem já subiu na escada e está um pouco mais maduro, você escolhe para ser líder da igreja. Você entendeu? Não é que, graças a Deus que eu não sou líder da igreja, eu não preciso governar minha casa. Eu também não preciso ter uma mulher só. Graças a Deus que eu não sou líder da igreja, eu não preciso, então, eu posso ser explosivo. Eu não preciso ser amigo do bem, eu não preciso ter boa consciência. Não, esse é o padrão cristão. Eu tenho que ir para o padrão cristão, todos nós. Mas nós vamos escolher quem já cresceu na maturidade para ser o líder. Então vamos dar uma olhada nessa palavrinha. Você vem aqui no texto, vai lá em 1 Timóteo, capítulo 3, e aparece que esse homem tem que governar bem aqui, tá vendo? Governar bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Primeira coisa que assusta a gente é o quê? Ele falou para o homem criar os filhos. E isso aqui já assusta. Porque quando esse texto foi escrito, você acha que os homens eram os criadores de filhos no primeiro século? Entendeu? Isso é uma contracultura que está sendo cristã, sendo proposta aqui. O cara deixava os filhos com a mulher, eu não me envolvia. Certo? Aqui dizendo, não, você tem que, agora ele está usando a palavra governar. Governar bem a casa, criando os filhos. Aí você fala assim, então são duas coisas. É governar a casa, mas não é governar os filhos. Não, é governar os filhos. Quer ver? Você puxa aqui, versículo 12, que ele seja e governe bem seus filhos e a casa. Então vamos ver o que significa a palavra governar. Governar, está aí, ó. Estar à frente, colocar sobre, superintender, presidir. Perdão. Ó. Ser protetor e guardião. Nós temos homens que têm uma personalidade mais mandona e outros que são mais tímidos. Não interessa. A Bíblia está dizendo que quando você tem uma casa, você casou, você tem filhos, você precisa exercer a superintendência. Você tem que fazer alguma coisa. Você é o homem. Então, por exemplo, você não sabe mexer com finanças. A craque da finança aqui é a tua esposa. Mas você tem que superintender. Ok, senta aí, mulher. Vamos conversar sobre isso. O que nós vamos fazer na área financeira? Me dê o relatório aí, não sei o quê. Você não perde a liderança. Você age, faz parte da sua masculinidade, governar a sua casa e governar os filhos. Vamos falar de governar a casa. Casa é oikos em grego, da onde vem oikonomia. Nós precisamos governar essa casa. No entanto, e inclusive ele vai dizer, porque se alguém não sabe governar a própria casa, como é que vai cuidar da casa de Deus? Quer dizer, primeiro você começa no microcosmo para depois ir para o macrocosmo. No entanto, o sujeito tem medo de conversar em casa, liderando a conversa, mas é um grande CEO da empresa mandando em muita gente lá fora. Na igreja ele está dizendo, não, nós não devíamos ter na liderança da igreja gente que não consegue liderar 4 pessoas. Na minha vida eu tive só um caso, já contei para vocês na outra aula,
de um homem que tinha problemas sérios na área de finanças, a empresa dele estava indo à falência, ele pediu minha ajuda, eu estava dando orientação, nós temos encontros semanais. Quando chegou na reunião da diretoria da igreja, ele todo cheio de opinião sobre finanças. E eu pedi para todo mundo ir embora no final da reunião, eu falei, por favor, fica mais um pouquinho. Só uma vez, eu tenho quase 50 anos de ministério, só uma vez eu tive essa conversa. Foi uma conversa respeitosa, amorosa, mas foi firme. Falei, olha, tem um versículo na Bíblia sobre você. Se você não faz a gestão das suas finanças em casa, não governa a casa e fica cheio de opinião sobre como a igreja deve usar o seu dinheiro, está errado. Na próxima reunião da diretoria, eu prefiro que você fique em silêncio. Porque senão eu vou expor você publicamente. Combinado? Isso é seriedade a respeito do que a Bíblia diz e o que eu espero dele como homem. Põe em ordem a tua casa primeiro. Governar. Governar a sua casa, ou exercer a liderança. Essa é uma liderança direta. Eu não posso governar o dinheiro da minha mãe. Até porque ela é lúcida, né? Minha mãe entra no celular, ela paga com 90 anos, paga as contas, faz Pix, não sei o quê. Tem pessoas que são idosas que não fazem isso, mas você tem uma liderança, como é que eu usei a palavra? Adaptada. Ela é adaptada para aquela situação que eu tô seguindo. Agora, nós somos pecadores, né? Somos todo mundo pecador. Então, nós temos uma tendência a quê, queridos? Negligência e passividade. Faz parte do nosso pecado. Né? Qual a coisa que mais assusta a gente no casamento? A vida toda. É quando a minha mulher vira e fala assim, ó, você precisa conversar com o teu filho. Primeiro que ela fala teu filho, que... Não, e não é interessante? E você fica com medo de um rapaz de 16 anos. Não tem que entrar ali agora no quarto. Ô filhão, tua mãe mandou eu vir aqui falar com você. Como é que vai ser? Tá vendo? Por que nós damos esse passo para trás e negamos a nossa masculinidade, o medo? Mas se eu tivesse que enfrentar um funcionário e falar com ele sobre o trabalho dele, eu não tenho dificuldade. Qual a dificuldade de eu falar com meu filho? Nós não construímos isso, não criamos isso, eu não sei. Então, por isso que eu escrevi aqui, ó, que nós precisamos vencer a tentação da negligência e da passividade e governar a nossa casa e os filhos. A liderança é sacrificial, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo amou a igreja e se entregou por ela, quer dizer, Jesus Cristo ele se deu sacrificialmente, não é uma liderança impositiva, né? Por isso que eu escrevi aqui embaixo, rejeitando opressão e violência, tendo consideração pela mulher como uma parte mais frágil dessa palavra, consideração, tratar com dignidade. Então Deus espera de mim como homem, um provedor de trabalho e segurança. Quando eu caso, eu tenho uma esposa perto de mim que eu tenho que tratar com dignidade, com consideração. Mas agora outras mulheres apareceram na minha vida. A minha secretária, não tem nada a ver comigo, não é família. Eu tenho, por exemplo, eu no Haggai, eu tenho 7 mulheres que são funcionárias lá. Eu preciso tratar com elas. Então você tem que ter distância, como que saúda, como que abraça, não abraça, mantém a distância saudável. Isso é ser homem. Mas se um bandido estiver na porta, eu preciso providenciar segurança. Você não pode ser alguém assim que quando os índios atacam, você que esconde atrás da carruagem e dá a arma para ela. Entendeu? Não, você é homem. Se você é atacado na rua, você vai providenciar até para uma mulher que não é a sua. Nós vamos agir masculinamente com uma pessoa que não é nossa mulher, mas que nós vamos agir aquilo que Deus pediu. Tá certo? Deixa eu ver o que eu... Sim, eu escrevi aqui, ó. Reducionismo. Nossa cultura está promovendo,
estereótipos mundanos, como assim, ser macho é ter força bruta. E ela não enfatiza o que nós, como cristãos, enfatizamos, que é você é macho, você lidera, você produz segurança, mas você está cheio do Espírito. E o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, paciência, etc. Vai lá em Gálatas, né? E depois o absenteísmo paterno, a ausência do pai. A crise de paternidade com homens negligenciando família e seus deveres gera uma desordem social. É do mundo inteiro, não é só entre cristãos, né? Então eu procurei uma lista aqui do absenteísmo da figura paterna, mesmo se crendo que isso não é determinista, mas isso acontece. Por exemplo, crianças com maior risco de ansiedade, depressão e baixa estima, com dificuldade de estabelecer relacionamentos saudáveis na vida adulta, não tiveram pai na sua infância. Então, nós precisamos até ter assim, um certo amor. Tem mulheres com filhos na nossa igreja que os maridos abandonaram, estão criando os filhos sozinhas, tem uma série de limitações. Se você encontra essa criança na calçada, na sua família tem isso, tem essas... alguém que se divorciou e sobrou para você ali uma influência masculina dessa liderança sacrificial como Cristo, né? Você precisa desempenhar esse papel. Quando não existe um homem na infância, maior probabilidade de baixo rendimento escolar, evasão precoce, o que vai gerar menores oportunidades de profissionais e pior instabilidade econômica. Lembra que eu disse que isso não é determinista. Tem pessoas que não tiveram o pai, voltaram para o outro lado, assim, não, eu vou vencer mesmo sem o pai, faz a decisão correta, né? Aumento da propensão a envolvimento com drogas, com criminalidade, com gravidez. Eu já vi vários vídeos falando sobre muita gente reclamando dos Estados Unidos, dizendo que é privilégio branco, vamos dizer, das pessoas brancas serem trabalhadoras, ricos, etc., e que os negros, então, americanos, estão sofrendo, são pobres e tal, maior índice de criminalidade, etc., porque eles são pretos. E aí a discussão é assim, não tem a ver com a cor da pele, tem a ver com a estabilidade familiar. Lá atrás criaram um sistema de que se você não... No Brasil existe também. Você não é casado, você então pega certos dinheiros do governo, porque você não tem o homem em casa. Então os homens falam assim, opa, então ele colocou aqui, nós temos uma perpetuação do Estado como pai. O pai é o substituto do homem. O Estado é o substituto do homem. Então eu tenho dinheiro do Estado, eu não preciso do homem. Eu estou sendo muito agressivo ou não? Né? Famílias monoparentais, lideradas pelas mães, enfrentam maior risco de pobreza. Existe também o reforço da feminilidade. Um amigo meu contou que ele foi num acampamento de jovens, assim, de adolescentes, tá certo? E aí o menino saiu do banheiro, menino, homem, negócio só menino, com a toalha amarrada aqui em cima, assim, que nem mulher faz, para cobrir o seio. E ele saiu assim, entendeu? E a turma, aquele negócio todo. Aí ele chama ele, o menino. Assim, não é assim que usa toalha. Falei, mas como que é? Ele tem a mãe, a tia e mais uma coisa que moram juntos. Ele só tem um modelo. Ele não tem homem. Ele aprendeu aquilo desde pequeno. Ele pegou o rapaz, virou ele mais um, claro, para não ser acusado de coisas erradas, certo? Ele disse, eu preciso te ensinar a ser homem. E ele falou assim, então, por exemplo, coça o saco. Não, fez isso com o menino. Aí o menino pegou o dedinho e fez assim. Assim, não é assim não, cara. Mete a mão, agarra por baixo. Nós estamos rindo o seguinte, mas... isso é um fato real, isso não é uma historinha. O cara fez isso. Gente, isso não vai ser a única coisa que vocês vão aprender nessa aula, certo? É assustador.
Então, nós temos que ajudar aonde não tem a figura paterna, nós como igreja, você como homem na igreja ou na sua família, né? A minha irmã, por exemplo, se divorciou lá no Chile, o cara largou ela voltou para casa, ela e duas meninas pequenas, morando aqui em Casa Branca, no interior. De novo, meu pai já tinha morrido, só tem a minha mãe, é tudo mulher, tá certo? Meu irmão, que morava ali, o vizinho, ele assumiu aquilo. Ele ia lá, ele brincava com elas, levava para passear, ele era o homem da casa, né? E elas são gratas até hoje. Hoje são profissionais, moram nos Estados Unidos, um monte de coisa, mas essa figura do macho que faz a pessoa ser mais equilibrada, porque oferece trabalho, segurança, liderança, que você e eu precisamos providenciar. Muito bem, vou dar uma chance para você de novo conversar 1 minuto com a pessoa ao seu lado, diz assim, esse ponto aqui, não tem, Xadeu, acabou a aula. O intervalo é agora? O terceiro ponto, então chegando agora mais dentro da nossa casa, veja bem, em Gênesis, né, capítulo 2, você tem, versículo 15, colocou o homem lá para cultivar e guardar, e ele era, como é que diz, sem mulher. Ele tem essa responsabilidade masculina, não tem mulher envolvida. Aí ele dá aquela ordem, tá vendo? Deus deu a ordem para Adão, por isso que depois ele é culpado. Você vê, é muito curioso isso, né? Foi Eva que pecou primeiro, se você pensar bem. Mas o culpado é Adão. Quer dizer, a responsabilidade estava na cabeça dele. A formação da mulher. Não é bom que o homem esteja só. O que vocês entendem por isso? Não é bom como? Não é bom porque ele não tem ninguém para fazer sexo? Não é bom porque ele... Por que não é bom? Não, mas é interessante. Por que ele não é bom? Mas quem falou isso foi Deus. Deus falou que não é bom. E aí ele diz, então eu vou providenciar uma auxiliadora. Vamos entender a palavra, eu fiz aqui uns comentários, a palavra auxiliadora, tá vendo? A palavra Ezer, faz parte do meu nome, né? Ebenezer, né? Significa pedra de ajuda. Etzer. Então, a mulher vai ser uma Etzer para esse homem. Ela vai ser uma ajuda, uma auxiliadora, é chamado. Eu estou dizendo isso com que a palavra auxiliadora, ela não significa inferioridade. Se você fizer um estudo, eu já fiz, está aqui do ladinho, não sei se é grande o suficiente, mas Etzer, por exemplo, ajuda, socorro, olha, aparece 21 vezes no Velho Testamento, refere-se à mulher, mas também refere-se a Deus. Deus é minha ajuda. Não significa inferioridade, certo? Refere-se ao socorro em si. Eu trouxe um Etzer para ajudar. Um homem que ajuda o outro, um homem que é o Etzer do outro, né? Ou um povo que ajuda o outro no exército. Então, uma auxiliadora não tem a ver com inferioridade, tem a ver com ajuda. Mas Marta e eu temos uma amiga que falou assim para nós com toda clareza, eu não vou ensinar minha filha a ser uma auxiliadora. Primeiro, ela está trabalhando com qual conceito de auxílio? O auxílio é uma coisa inferior, entende? É como assim, o homem tem uma missão e a sua missão é ajudar ele. Você não tem missão própria, né? Então, esse conceito errado sobre o que é a mulher, tá? Auxiliador. Agora diz que lhe seja idônea. O que é isso? O que é idônea? Então aí você clica aqui, né? E não aparece nada. Significa que está diante dele, que lhe corresponda, que lhe é adequado. Veja, que lhe corresponde como não como os animais que não correspondiam.
da mesma qualidade e substância. Lembra quando você estuda sobre a Trindade? Que você fala que Deus são 3 pessoas, mas uma mesma substância? Quando você fala de homem e mulher, nós somos da mesma substância. Nós somos humanos. Então o homem, ele olhou para os animais, esse aqui está um leão e uma leoa, o urso e a ursa, né? Os animais têm duplas. Eu estou sozinho. Eu não tenho alguém da minha substância. Eu não posso praticar pecado, sexo com animal. Não é a mesma substância. A minha relação é com alguém da minha substância. Então Deus falou, eu vou criar alguém que é da sua substância, que fique diante de você como igual. Isso aqui é muito importante, viu, gente? Quando, mesmo a Bíblia ensinando sobre a submissão feminina, ela coloca a mulher com a mesma substância no mesmo patamar. Ela tem o mesmo valor, mas diferentes funções. Isso aqui é muito importante você saber de cor na tua cabeça. Nós cremos, ensinamos sobre o casamento complementar e não igualitário. Complementar, esse sim. Igualitário, não. Isso aqui é uma briga na teologia já faz alguns anos. O casamento igualitário significa que homem e mulher são tão iguais, que não existem funções diferentes. Eu tive que enfrentar uma pessoa uma vez nesse assunto. Eu falei assim, olha, um homem, a tese que estava sendo defendida era, não, se a mulher tem o dom de liderança e o homem tem o dom de serviço ou misericórdia, ela deveria liderar o lar. Porque depende do dom. Eu falei, que interessante, então vamos aplicar isso assim, ó. Ela tem o dom de misericórdia, ele tem o dom de serviço, e o filho de 13 anos tem um dom de liderança. O menino deveria liderar o lar? Ela falou, não, mas aí você está puxando para o outro lado. Eu falei, lógico que eu estou. Porque dom espiritual não define quem lidera. O que define é o que Deus escreveu. Ele falou assim, você é o líder da casa, você é o cabeça, e ela é auxiliadora idônea. Mas a palavra idônea, ela está diante de você como igual. Então, todos os casamentos, cara, é um negócio bacana demais. E nós cristãos temos mais chance de dar certo, né? Mas até o casamento não cristão também, né? Todos nós que temos um casamento, qual é a palavra certa? Saudável, né? Não tóxico. Nós temos uma mulher que está constantemente nos ajudando a ser pessoas melhores. Está diante de nós e nos ajuda a ser pessoas melhores, mesmo que nós lideremos. Eu estava estudando muito isso ontem, então eu falei assim, cara, eu vou fazer um teste hoje, eu vou ver quantas vezes a mulher está tentando me ajudar, e nós estamos casados quase há 50 anos. Então, por exemplo, nós saímos da garagem. Ela falou, bem, eu acho que você devia sair mais devagar, porque dá insegurança. Aí você, olha, você está dando o sinal muito em cima. Dá o sinal um pouco antes para o cara saber para onde você vai virar o carro. Ela foi dando sugestões para melhorar a minha vida. E aquilo foi subindo. Mas, cara... Eu falei assim, ai, meu Deus do céu. Na verdade, eu falei, minha Nossa Senhora Aparecida. Mas assim... Cara, é impressionante como elas não abandonam essa missão de nos fazer melhores o tempo todo. Elas ficam investindo em nós. Eu vou melhorar meu homem. E é uma missão que nós não assumimos. Já tentou assumir? Mulher, você devia dar o sinal antes. Vai dar errado. Não, mas é curioso. Eu acho que eu tenho... Deixa eu falar algumas coisas assim, ó. Um homem solteiro
está no prejuízo? Porque ele não tem uma auxiliadora igual a ele, que o faça melhor? Então, mas espera, eu acredito assim. Um homem solteiro pode chegar a uma maturidade possível para o homem solteiro. Mas existe uma vantagem do homem casado, de ter uma pessoa inteligente, forte, igual, de igual valor, quando exerce a função dela de ajudar o outro a ser uma pessoa melhor, porque não é bom ele ficar sozinho. Então eu não estou diminuindo o solteiro, mas existe uma vantagem no nosso casamento, se for um casamento saudável, né? Porque senão isso vira uma briga eterna, né? Eu preciso ter a humildade de aceitar ajuda, e ela precisa também, ela não pode estar certa todas as vezes, né, queridos? Que é um desafio grande para a mulher não estar certa todas as vezes, né? Bom, vamos lá. Quando você chega nesse ponto aqui, eu coloquei aqui, ó, defenda, olha aqui, ó, valorize a esposa como pessoa igual e forte, que auxilia no desenvolvimento masculino e familiar, com igualdade de valor, mas sem uniformidade de funções. Então nós defendemos o casamento complementar, não igualitário, onde a esposa tem igual valor, mas exerce funções diferentes. Temos que aceitar com alegria, dar as boas-vindas. O americano fala assim, né? Welcome the help of your wife, né? Dê as boas-vindas para a ajuda que ela está dando para melhorar você como homem. Nem sempre é fácil aceitar essa influência, né? Agora, isso aqui, reconheça a competência empreendedora da mulher. Esse negócio, que coisa, né? Hoje nós falamos que... Cadê o pagador? Hoje nós falamos assim, que a mulher que precisa... ok, não adianta. Então, acrescentar uma página em branco. O que é a família? Lembra essa discussão que tem hoje de mulher trabalhar fora, não trabalhar fora, se a Bíblia proíbe, se não proíbe? A Bíblia não proíbe, queridos. Você entra em Provérbios 31, eu fiz a lista, cadê? Será que está aqui? Não fiz. Está num outro estudo. Não, tinha que ter. Vamos abrir o texto. Não, eu gosto das palavras que eu escolhi aqui, peraí. Não, aqui, ó, ondas do movimento feminista, estudei para dar essa aula. Habilidades da mulher virtuosa, de Provérbios 31. Iniciativa laboral, diz o texto lá. Ela levanta de manhã, tem gestão de recursos externos, faz um comércio internacional, ela importa e exporta, ela administra o lar, ela delega funções para suas servas. Esse é um versículo que a minha mulher sempre reclama, ela fala, esse versículo eu nunca consegui cumprir por sua culpa, porque eu queria levantar e dar ordens para minhas servas, e eu não tenho as servas, então, né? Planejamento familiar, ela diz lá, eles não passarão frio porque ela já providenciou o cobertor, ela prepara para contingências, ela tem uma competência empreendedora, ela examina uma propriedade e adquire-a, ela faz investimento imobiliário, agrícola, ela é especialista em comércio têxtil especializado, tem a rede de distribuição dela, porque ela diz que ela fornece cintas aos comerciantes, excelência técnica do domínio da manufatura têxtil, habilidade tecnológica da época, né? Liderança, resiliência emocional, levanta ainda quando está escuro, dá comida, dá tarefas, né? Força e dignidade são seus vestidos, influência moral, mentoria social, governança doméstica, gestão de equipe, monitoramento contínuo. Isso é a mulher, cara. E ela mantém a sua vida com Deus, porque diz que ela como é que chama? Seus filhos... Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, da onde que vem a ideia de que
mulher não pode trabalhar fora? Essa é uma escolha, escuta, é uma escolha individual. É uma escolha sobre prioridades. Se você disser assim, eu não quero, a mulher diz, eu não quero trabalhar fora até meu filho ter 10 anos de idade. Ou meu marido ganha o suficiente, eu não preciso. Mas eu não preciso ensinar do púlpito nem de nenhum lugar que ela não pode trabalhar fora e que eu sou obrigado a ter dinheiro suficiente. Aí tem sentada na igreja uma mulher que ela tem 2 filhos, ela mora na favela, o marido abandonou ela e ela trabalha em 5 casas diferentes fazendo limpeza, como faxineira. É o jeito que ela põe o pão na mesa. É proibido isso? Então essa mulher Provérbios 31, ela é uma fazendeira. Ela está na fazenda ali, ela levanta, ela dá ordens, ela manda, etc. Ela é a verdadeira patroa. Né? Lembra que a gente falava do patrão lá na fazenda e a patroa? Uma mulher forte. Essa mulher está dentro da sua casa. Você casou com ela. Então, como que eu vou liderar essa mulher? Então, hoje nós temos toda uma cultura dizendo que você tem que dar um passinho para trás. E aí existe uma palavra, né, um capítulo de um livro, que diz assim: homens passivos, mulheres nervosas. Quer dizer, você não lidera, não é você ser o mandão, é você liderar sacrificialmente, mas ter a postura masculina. Ela vai dizer, eu estou insegura, o que eu vou fazer? Eu vou resolver. Aí a mulher tem uma dupla jornada, a mulher corre atrás, ela vai, porque você não está providenciando. Eu estou me desequilibrando aqui? Estou dando muita ênfase, eu estou entendendo que é possível que a mulher trabalhe fora. Tendo dito isso, se a sua mulher disser assim, eu não quero trabalhar fora, eu quero viver uma vida mais simples, né? E não preciso de tanto dinheiro assim, e eu quero dar atenção para minha casa. Ok. Aí quando os filhos têm 14, 15 anos, essa mulher fica quase sem nada para fazer, porque diminui o serviço, e ela diz, não, agora eu preciso de uma ocupação. Então tem tudo isso que acontece e é difícil nós criarmos uma fórmula mágica que trabalha todas as vezes. Nós temos que ser sábios em como nós vamos ver isso, né? Então vamos voltar. Valorizar a esposa como pessoa igual e forte. A base bíblica é Gênesis 2:18. Ela é uma auxiliadora igual que está na minha frente e ela me ajuda a ser uma pessoa melhor. E eu preciso reconhecer a sua competência. É por isso que nós damos... é isso que eu queria desenhar, agora eu lembrei. Que não está no meu livro aqui, no meu papel, mas eu... assim, ó. Esse negócio, até... eu tinha escrito isso em algum lugar, queridos. Quando os caras que são bons de história aí, quando é que teve a Revolução Industrial? 1870, mais ou menos, ok? Como que eram as famílias antes disso? Veja bem, na casa do cara acontecia tudo, não é verdade? Veja bem, ele é um ferreiro. Aonde que ele é o ferreiro? Aqui eu ponho ferragem nos cavalos aqui, faço coisas aqui. Onde é que eu moro? Eu moro aqui atrás. Onde é que estão meus filhos? Não tem escola, não tem lugar para ir. Meus filhos estão aqui, me ajuda aqui, pega aquele troço lá, vem cá trabalhar. Né? A mãe onde está? Ela está aqui atrás, mas ela que está aqui na frente também. Vim trazer um pedaço de pão para você comer, porque você está tocando o pau. A família trabalhava junto. Não tinha esse negócio do marido saiu, a mulher ficou em casa. Isso foi de 1870 para frente, com a Revolução Industrial. Então agora, quando os críticos falam assim, não, vocês estão querendo manter a família tradicional, onde só o homem trabalha fora.
Não, a família tradicional, homem, mulher e filhos trabalhavam juntos. Essa é a tradicional. Se você quer ir tradicional, não pega só de 100 anos atrás. Joga 1000 anos atrás e fala assim, ó, esse era o modelo. Neste modelo, não é curioso? A Bíblia vai dizer para o homem, participe na criação dos filhos. Esse foi um texto que eu não li, né? Vamos dar uma cola. Vamos lá, porque isso aqui é bom demais, né, cara? A Bíblia é um negócio fabuloso, né? Aqui, ó, Efésios 1, ó. Tá vendo? Obedecei a vossos pais. Olha a palavra aí, goneos. Goneos é seus progenitores, pode ser pai e mãe. Agora você vai aqui, ó, e vós pais é pater, o gerador antepassado masculino. Ele está dizendo assim, obedecei vossos pais, são os dois. Mas quando chega no 4, ele diz, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas disciplina, cuide deles na disciplina de uma estação do Senhor. Quando nós criamos uma família em que o pai sai de casa para trabalhar, o que a mãe começou a dizer? Quando o teu pai chegar, você vai ver. Não é assim? Porque eu estou esperando que o homem alfa, que está chegando, ele vai conversar com você a coisa de disciplina. Mas antes não era assim. A mulher gritava lá, Zé, filho, você está desobedecendo. O homem olhava para trás e falou, se você não obedecer, tua mãe te dá um cascudo que você vai sair daqui. Não era assim? Era assim no tempo de Jesus. Aliás, para falar em Jesus, crescer com Jesus não devia ser fácil, né, cara? A família de Jesus. Imagina, a Maria dizia assim, quem quebrou a janela? Jesus não foi. Não, era terrível. Não, desculpe. Era muito difícil. Jesus, quem foi? Eu não posso mentir. Não. Para ter raiva de Jesus era muito fácil, cara. Não, essa era a família, né? Você cresce como carpinteiro lá, ajudando. Mas olha o texto bíblico dizendo que o pai é o pai homem, que não deve ser o cara que irrita os filhos, mas ele deve disciplinar e admoestar. Como parte, isso aqui é uma contracultura cristã totalmente diferente. Lembra que de algum momento na história nós desvirtuamos isso. O homem trabalha fora, ele chega em casa, ele é distante. Para manter a autoridade eu tenho que manter a distância, porque eu sou homem. A tua mãe que cuida de você. Rapaz, no primeiro século, o cara está dizendo, não, você tem que participar da disciplina e da admoestação. E hoje isso é considerado assim. Não, então, aí lembra, é o feminismo aí, as 4 fases do feminismo, tem que estudar isso aí. É que assim, homem também chora, começou assim, né? Homem também chora. Depois o homem também não precisa ser forte. Depois agora o homem é assim. Aí, o que nós conversamos? O homem não precisa gostar de esporte. O homem, eu sou super contra a violência. Aí o homem começa a falar assim, entendeu? Começa a pintar a unha, começa não sei o quê, e nós temos um homem que não é macho mais. Eu conheci um homem, amigo meu amigo até hoje, que ele criou os filhos pequenos, tá? Conheci o filho, hoje o filho dele tem 20 anos. Mas tem um fato histórico, que o filho dele pegou uma bonequinha assim, cor-de-rosa, né? E ele falou pro filho assim, ô filho, o que é isso? Coisa cor-de-rosa? Não, senhor. Vem cá, vamos lá, faz que nem o Hulk. Vamos lá fora buscar lenha. Porque ele morava num país muito frio. Vamos lá, vai o filho, deu um toco para ele. Volta, gente, olha aqui o fulano, carregando a lenha, entende, não sei o quê. E você olha ele fazendo aquilo, e aí depois você não tem a tentação de perguntar por quê, né? Ele falou, não, eu estou vivendo num país que a hora que ele entrar na escola, a escola vai falar assim, hoje todos nós vamos ser mulheres para ver como é que a gente se sente. E o filho chega em casa, com unha pintada de cor-de-rosa e tal, porque a escola é um experimento com os nossos filhos homens.
Ele falou, eu preciso criar meu filho mais macho, hoje, quando ele é pequeno. É assustador isso ou não? É. Muito bem. Quem que está falando? Eu tenho uma pessoa de Manaus, eu tenho uma prima que mora lá, e ela é pedagoga dessa geração agora, tem que ter toda essa questão, né? Ela não tem um filho homem, é uma menina, mas a forma que ela cria a filha dela assim, é absurdo pra gente, né? Numa semana do mês, a menina é menina, na outra semana ela é menino, na outra ela é menine, e na quarta semana ela decide o que ela quer ser para quando ela crescer, ela decidiu o que ela quer ser da vida dela, porque assim tem que ser a sociedade hoje. Ah, beleza, ela é uma menina, quem que entra nesse exemplo? A mãe é pedagoga, ela leva essa cultura para a escola. Isso. E lá na escola, ela vai tentar aplicar isso nos meninos na escola. E é assim que está a geração hoje, né, de professores, alguns, dizendo que são todos, generalizando, mas tem uma nova geração de professores nas escolas que estão entrando com essa cultura. Então, eu já vou dar alguns exemplos para... Quantos minutos eu tenho mais? Termina que hora? 11. Tá. Esse é meu quarto ponto, que é ser homem, está exigindo de nós assumir uma luta contra a cultura secular que distorce a masculinidade. Nós precisamos discernir ideologias, nós precisamos rejeitar a descrição da família tradicional como tirania do patriarcado, que essa é a nova frase que eles estão usando, e nós precisamos denunciar políticas antifamília. Nesse momento, eu deveria entrar, né, porque eu falei sobre a liderança masculina, eu devia levantar agora e falar sobre o campo de batalha. Que nós só temos 20 minutos, não vai dar. Mas está aqui, ó. O pluralismo do conhecimento causa crise de autoridade, revolução sexual desconstrói a ontologia humana, tirania da linguagem impõe ideologias, cultura do meu direito, meu direito, desvaloriza a meritocracia e a família redefinida está desconstruindo a civilização. Vou mostrar os slides e vou pelo menos dar alguns exemplos enquanto nós temos algum tempo, certo? O cristão, o campo de batalha nosso. Primeiro, pluralismo de conhecimento. Queridos, os filmes antigos mostram o Velho Oeste, uma igrejinha, o pastor é o único cara lá que sabe ler, ele tem um livro onde ele anota quem nasceu e quem morreu, ele é o que fala, ele é o cartório, ele é tudo. Hoje não. Hoje eu estou falando aqui, você está entrando na internet aí para ver se eu estou falando besteira ou não. Eu estou dizendo que no grego é assim, você tem o aplicativo para saber se no grego é assim. Hoje o conhecimento está no banco da igreja. Nós temos um pluralismo de conhecimento, tá? Mas esquece igreja, o mundo inteiro tem acesso a muita informação. Então o problema, a sociedade moderna é marcada por múltiplas fontes de conhecimento, frequentemente em conflito, e gera uma crise de autoridade. Quem que está certo? Então, quando nós cristãos falamos assim, nós acreditamos na Bíblia, nós somos os ETs. Nós somos as pessoas que estão acreditando na Bíblia. Você está ficando louco? Que negócio é esse? O que espera de mim como homem e a minha liderança? Porque lembra, o título da palestra era a liderança no campo de batalha. Esse é o campo de batalha, é o campo do pluralismo. Eu preciso reafirmar a autoridade e veracidade da Bíblia, eu preciso ter fé quando os outros têm incerteza, e eu até posso praticar uma apologética desde que ela seja amorosa. Nós temos hoje um Felipe Neto da vida, por exemplo, que tem 48 milhões de seguidores, e ele diz que ele está fazendo entretenimento. Mas ele está educando o seu filho, a sua filha, quando entra no quarto lá. E ele ensina seu filho que você não deve proibir. Se seu pai está proibindo você, seu pai está errado. Você precisa fazer escondido. Você precisa estar doutrinando, certo? Nós precisamos afirmar o que nós cremos e proibir.
faz parte, até isso, né? Aí, por exemplo, hoje nas escolas, diz assim, não conta para o seu pai que você quer mudar de sexo, só fala com o psicólogo da escola, e você pega um estado como o da Califórnia, o pai não tem autoridade mais para impedir uma criança que decidiu na escola que ela quer mudar de sexo, o pai não pode impedir. A legislação defende a escola e uma criança de 9 anos, mas também proíbe a criança de 9 anos subir no elevador sozinha, porque ela pode acontecer alguma coisa. Ela não pode subir no elevador, mas pode mudar de sexo, certo? Então essa é a sociedade que nós vivemos, essa é a batalha do homem. Você está enfrentando isso todo dia. Você vai ser homem nesse contexto, né? Bíblia. Esses dias uma amiga nossa, amiga nossa, falou assim, não, palavra de Deus mesmo na Bíblia são só as palavras de Jesus, aquelas que em algumas Bíblias aparece vermelhinho. Só aquilo que é de Deus mesmo. O resto é tudo humano. Eu falei assim, mas eu virei para a Marta e falei assim, mas espera aí, 120 anos atrás nós vencemos isso em 1909. Ah, mas ela não lembra, ela não sabe nada disso, está voltando a mesma loucura. Aí eu peguei e falei para minha Marta, falei assim, precisa chamar ela e perguntar para ela o que Jesus achava sobre Jonas. E aí minha mulher assim, como assim Jonas? Eu falei, não, porque Jesus falou assim, agora ela não aceita as palavras de Jesus? Jesus falou, não será dado outro sinal, senão o sinal de Jonas. E ele diz, como a Jonas ficou 3 dias e 3 noites no peixe, o Filho do Homem ficará no seio da terra. Então, Jesus aceitou Jonas como histórico, aceitou os 3 dias, comparou com sua morte e ressurreição. Então, o que é inspirado por Deus? As palavras de Jesus e Jonas, porque Jesus apoiou Jonas, certo? No mínimo isso. Agora, quando Jesus fala assim, aquilo que está lá em Lucas, está escrito a meu respeito, nos profetas, na lei, nos profetas e nos salmos. Essas são as 3 grandes divisões do Velho Testamento. Então Jesus apoiou o Velho Testamento. Se essa moça aceita as palavras em vermelho de Jesus, pelo menos o Velho Testamento ela tem que aceitar, mas ela não aceita. Agora você não sabe isso. Você está aqui sentado, está ouvindo essa argumentação pela primeira vez. Mas se você memorizar pequenos argumentos, você vai saber explicar para o seu filho. Nós, como homens, temos nesse pluralismo de conhecimento, mostrar nossa liderança aprendendo uma meia dúzia de argumentos que nós precisamos usar para você ter a sua postura. Eu estava num táxi e o cara falou assim, eu falei para ele, comecei a conversar sobre Jesus, sobre o céu e tal, e ele falou assim, não, meu amigo, não se preocupe com isso, porque nós vamos reencarnar muitas vezes e depois a gente decide isso assim, 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 assim. Eu falei, não vai reencarnar. Eu falei, por quê? Não, porque a Bíblia diz, Hebreus 9, 27, né? O homem está ordenado a morrer uma vez, depois disso é o juízo. Aí ele falou, não é verdade. Você vê, pluralismo de conhecimento, já destrói a Bíblia. Não é verdade. Eu falei, como não é verdade? Está na Bíblia. Ele falou assim, não, mas está provado, a frase dele, está provado cientificamente que existe reencarnação. Primeiro que ele não sabe o que é prova científica. A prova científica é uma coisa que eu posso produzir num laboratório. Poderia ter uma prova histórica se nós tivéssemos... Alguém conhece aquela história dos 2 loucos que estão no hospício? E um fala assim... E um fala assim, ei, não vai bater continência? Eu falou assim, como? Sim, eu sou Napoleão. O imperador? Bata a continência. Eu disse, por que eu devo bater? Porque Deus me fez imperador. Ele falou, eu? Então, nós temos... Então... Aí vocês vão lembrar só essa. Devia lembrar aquela do Jonas, entendeu? Guardar alguma coisa a mais. Pois não, amigo. Só para... eu sou professor de História e eu comecei a trabalhar na Primeira Guerra Mundial. E aí as meninas, como que essa injustiça, as mulheres não vão para a guerra, aquela coisa, né, por falta de conhecimento.
deixei quieto. Fui passando a realidade com filmes, imagem, tudo aquilo que é a desgraça da Primeira Guerra, elas por conta própria já começaram, eu já não iria para a batalha. A falta de conhecimento da realidade, né, é que traz um vazamento daquilo que é para o homem. Então a falta desse pluralismo, de não conhecer a realidade, a pessoa vai naquilo que orienta. Então assim, pelos pais, eu tenho que participar de tudo igualdade. Mas quando encara a realidade mesmo, né, Isso, lógico, né? o que eu passei é fictício, mas quando essas crianças entram na realidade, é que vão ver, né? Tantas crianças que mudaram de sexo, se arrependem hoje e culpam o pai, porque agora está vendo a realidade do que é mudança. Isso, mas a mídia não vai falar sobre os caras que se arrependeram, certo? Só vai continuar promovendo a agenda deles, né? Mas o taxista terminou assim. Quando terminamos a coisa, eu não tinha como continuar o evangelismo, né? Então eu virei para ele, eu estava do lado dele e falei assim, bom, meu amigo, deixa eu te mostrar aqui, tá vendo essas minhas duas mãos? Você diz que existe reencarnação. A Bíblia diz que não existe. Olha para mim, olha para mim. Ó, a Bíblia diz que não. Você diz que sim. A Bíblia diz que não. Você diz que sim. Você está entendendo? Ó, eu vou ficar com a Bíblia, tá bom? Vou ficar com a Bíblia porque eu estou achando que você está errado. Eu espero que isso grude na cabeça dele. A sua opinião é muito pior do que o da Bíblia. Mas só de fazer o gesto, dizer, ó, eu prefiro ficar com a Bíblia, tá? É uma apologética amorosa. Eu estou falando para ele, estou fazendo um sinalzinho para ele guardar, mas eu estou empurrando a coisa para o lado de Deus. Temos 9 minutos ainda. Revolução sexual desconstrói a ontologia. A ontologia tem a ver com ser, né? Hoje, a coisa mais difícil, você pode ver nos Reels, esse tipo de coisa, quando o cara fala assim, defina o que é mulher. O cara não sabe o que é. Hoje, porque nós fugimos tanto da definição biológica, que nós estamos assim, E aí lembra, no Senado americano, tem um senador discutindo com a mulher lá, diz assim, homem pode ficar grávido e ter filhos? A mulher, lógico, homens podem ficar grávidos. E o cara começa a rir aqui, assim, mas que tipo de definição que você está dando? Né? Porque então, a mulher disse, eu me identifico como homem. Então ela é homem. Agora o homem pode ficar grávido. Como é que se ensina uma criança de 7, 8, 9, 10 anos que homem pode ficar grávido? Pois então, ó, tá aqui, ó. USP. 5 vídeos públicos, pode procurar, sobre menstruação de homens. A USP tem no site deles lá, você consegue achar. Ensino Fundamental 2 em Santa Catarina para crianças de 11 a 14 anos. Tem um exercício com objetivo educacional, refletir sobre outros corpos que menstruam, como homens trans. Nós estamos ensinando isso aqui na escola. Aí você é o homem. Então, eu tive um amigo meu que eles chamaram uma PhD, uma doutora, para ensinar crianças de 11 anos na escola sobre o que é trans, o que é você mudar de sexo, quantos sexos existem, aquele negócio todo. O pai paga essa escola, é uma escola particular. Quando a criança chegou em casa falando para ele, ele marcou uma reunião, foi lá. E ele falou para ela assim, a senhora é uma diretora dessa escola. Nós pagamos caríssimo por essa escola. A senhora não tem o direito de chamar uma PhD de uma universidade e jogar em cima de crianças de 11 anos. Se a senhora quiser fazer uma coisa dessa, tem que fazer o seguinte, a senhora tem que trazer o assunto para a Associação de Pais e Mestres, nós vamos escolher alguém que defende a outra área, o outro lado, vamos fazer um debate público sem crianças, e aí vamos ver o que sai dessa conversa, porque isso aqui é um negócio extra que não faz parte do currículo. Se é o pai conversando com a diretora. Não, mas o senhor tem que ver que é bom ampliar. Assim, não, senhora, a senhora errou. A senhora não pode fazer isso, a senhora não tem autonomia para fazer isso. Ensinar a minha criança de 11 anos esse tipo de coisa, não tem, só não pode fazer isso. Não, mas eu sou a diretora. Isso, a senhora é responsável, eu vim aqui trazer responsabilidade para a senhora. Aí ele puxou uma Bíblia de dentro da mochila,
botou em cima da mesa e falou assim, eu sei que a senhora tem um background católico. Põe a mão aqui nessa Bíblia e diga, porque a senhora vai prestar conta diante de Deus dessas decisões que a senhora está tomando. A mulher começou a chorar. Não, eu não sei o que. Então a senhora faz um trato comigo aqui. Isso é um homem, cara. Isso é um homem cristão. No campo de batalha. Com todo o respeito, mas com toda a firmeza. Talvez eu exagerei aqui no teatro da coisa, né? Você não, talvez não fale assim, tão assim, entendeu? Mas você precisa dizer assim, não, eu tenho uma postura. A senhora não pode ensinar isso para os meus filhos. Vamos então chamar agora o outro cara, que ensina como evolução e criação, esses outros temas. Né? Você acredita... Bom, esse está no outro assunto aqui. Aqui, ó. O homem cristão precisa defender a lucidez lógica. Crer que a identidade humana inclui o corpo. Isso é outra coisa, hein? Nós somos assim, estudiosos, a gente fala muito sobre assim, transformar a sua mente. Transformar a sua mente para transformar seu comportamento. Está correto. Nós vamos transformar o comportamento a partir da nossa... Está na Bíblia, Romanos 12. Mas ensine seu filho, sua filha, se você tem filhos pequenos, inclusive, você é o seu corpo. Também. Você não é só corpo, só alma, só espírito. Você é seu corpo. Senão nós vamos ensinar uma dicotomia moderna. É o gnosticismo moderno. O gnosticismo lá do tempo de Jesus, o que era? É assim, o que você faz aqui com o seu corpo não afeta a sua alma. Então você pode ter doença venérea, você pode ter prostituta, você pode ter não sei o quê, mas eu mantenho a minha mente pura, a minha mente... Não! Você é o seu corpo. Isso é importante ensinar, porque você sabe que o abuso de criança, né, infantil, onde que acontece mais? Acontece perto da nossa família, é o tio, é o avô, que está passando a mão na criança, nas partes íntimas, esse tipo de coisa. Você tem que ensinar. Se alguém começar a mexer com o seu corpo, você conta para mim. Isso está errado, porque você é o seu corpo. Corpo faz parte de você. Ensine isso ao seu filho, e você também pratique isso, né? Mas como homem, agora, lá no emprego, você está no emprego, você tem que soltar essa frase. Não, porque ele pensa assim, então é... Não. Lucidez. Ele está pensando que ele é mulher, mas não é mulher, é homem, nasceu homem. Nós chegamos ao ponto assim. Como é que é agora? Trump assinou uma ordem dizendo que nas escolas públicas agora só tem homem e mulher. Ai, que revolução! Nós estamos doidos, queridos. Nós passamos milhares de anos acreditando que só tem homem e mulher. Agora o cara precisa assinar um papel para dizer que só tem. E todo mundo reage. Olha o mundo que nós estamos vivendo. Agora, na Inglaterra agora, foi decidido que realmente existe só homem e mulher. Ah, ainda bem que decidiram, porque antes a gente não sabia. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. Também o quê? Acabou com esse negócio. Esporte. Homem com homem, mulher com mulher. Coisa simples. Eu terminei, né? Estou vendo que os caras estão indo embora, eu tenho que terminar? Falta 2 minutos, não é isso? Quer ver? Tirania de linguagem. Linguagem impõe ideologias. A linguagem está sendo reconfigurada. Eu chamo isso de tirania léxica. Evitando lógica, verdade. Quer ver? Eu estava na casa de um amigo meu. E ele virou e falou assim, olha, Benezio, quero comunicar para você. Um cara crente, cara. Cara normal, tá? Queria comunicar para você que nós estamos muito felizes porque a fulana e eu, nós estamos grávidos. Né? Falei, nossa, cara, você devia dar um testemunho na igreja. É uma coisa assim maravilhosa. Ele falou, como assim? Sim, porque durante milhares de anos da civilização, só as mulheres ficaram grávidas. Mas agora você está dizendo que você também ficou.
Ele falou, Dedé, você está brincando. Não é psicologicamente. Eu falei, não, senhor. Eu fiquei bravo com ele. Você vai para a igreja, porque ele ia para a igreja avisar que estava grávida. Assim, você vai para a igreja e diz assim, minha mulher está grávida. Eu não estou. Eu sou macho. Eu não fico grávido. Eu cuido da mulher grávida. Gente, é amor. É a minha paixão por essa pessoa que tem um filho nosso. Por quê? Mas aí vem os psicólogos e dizem, mas é mais bacana dizer nós estamos grávidos. Aí isso começou em 1970. Nós estamos grávidos, e hoje nós estamos aonde? Homem fica grávido. Porque a mulher diz que é homem. Nós estamos com dificuldade de entender texto da Bíblia. A Bíblia diz assim, o líder da igreja tem que ser marido de uma só mulher. Aí o cara fala assim, não, mas eu sou uma mulher, marido de uma só mulher. Entendeu? Eu não preciso ser homem, marido de uma só mulher. Eu sou mulher, marido de uma só mulher. Nós somos lésbicas, podemos ser líder da igreja. Mas e aí, o outro versículo sobre imoralidade? Essa é a loucura. Esse é o campo de batalha. Você, então, precisa o quê? Aqui, ó, combater essa tirania, manter o direito de falar. Já viu a nova agora? Você não tem direito de falar sobre lésbica porque você não vive isso. Você não tem lugar de fala. Aí nós temos que ter treinado na nossa boca uma resposta. Eu já falei assim, um dia que o cara perguntava, eu falei assim, cara, um moço lá em casa entrou no meu vizinho, assaltou a casa, o que você acha sobre isso? Você acha que é certo ou errado? Não, eu acho que é errado, mas você não tem direito de fala. Você é um assaltante também? Podemos falar sobre coisas teóricas e filosóficas? Claro, somos inteligentes. Podemos falar. Uma vez eu tive isso na igreja. O cara foi à falência no emprego dele, eu estudo muito sobre finanças, resolvi dar um conselho para ele, me enfrentou. Pastor, o senhor não pode falar assim comigo, porque o senhor nunca foi à falência, então o senhor não sabe como é que é. Dei um passinho atrás, falei, deixa eu ver se eu entendi. Então, se você tiver um pecado de adultério, eu só posso falar se eu adulterar primeiro, é isso? Porque primeiro eu tenho que fazer a coisa errada para depois falar para você. Ou eu posso falar por iluminação do Espírito Santo, pela iluminação da palavra, por aquilo que é certo e errado. Nós temos direito de falar, tem lugar de fala, filosoficamente, teologicamente, porque somos seres inteligentes, discutimos ideias. Terminou? Terminamos, queridos. Deus abençoe vocês. Não é fácil, viu? 8 semanas agora sobre batalha, vou dizer, espero que tem mais coisas para falar, mas não tem fim também. Deus abençoe, tchau.